Deus. Como já foi dito nessa manhã, o nosso pastor Messias e a pastora Norma não está. Parece que o culto, apesar de Jesus estar aqui conosco, apesar de estar bem representado pelo pastor Tiago na direção do trabalho, mas parece que falta uma parte, quando a gente não vê o pastor Messias sentado e a irmã Norma do outro lado. Mas isso é bom, a igreja é uma prova que a igreja ama o seu pastor. Deus abençoe em nome de Jesus. Por certo, ele está nos acompanhando pela transmissão online, tá? Então, ele vai puxar a orelha de quem ficou em casa. Quem ficou em casa, quando chegar, ele vai puxar a orelha. Eu estou com um look aqui diferente, uma sandália no pé. Não me imitem, não é moda, tá? É porque ontem eu fui visitar o irmão Denis e a Letícia, e ajudando eles a mudarem, eles estavam de mudança, e ajudei eles a mudarem junto com minha esposa, e um prego entrou no pé. Deu uma dor de cabeça na hora e está aqui latejando, doendo. E foi aqueles pregos que tem aquelas... Não é aquele prego liso, é aquele prego que tem aqueles dentes. E aí eu puxei de vez. Mas, glória a Deus. Aleluia. Tenho que dar glória. Meus irmãos, eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia no livro do profeta menor, Malaquias. Livro do profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, sem chance de errar, tá? Se você não conseguir até o último livro, você vai até Mateus e volta, e aí você acha Malaquias. Malaquias, capítulo de número 1, estaremos lendo alguns versículos. Permaneça com sua Bíblia aberta em Malaquias, capítulo 1. Eu quero, para ganharmos tempo, eu quero falar que Malaquias é a última voz dos profetas a anunciar a volta de Jesus. Toda a Bíblia, ela é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, ela se detém no anúncio do Messias. Quando adentramos o Novo Testamento, o cumprimento da vinda deste Messias, e, por fim, o livro de Apocalipse, que retrata sobre o retorno deste Messias. A sua primeira vinda, ele não veio como um juiz, mas ele veio como um intercessor, ele veio como um advogado, ele veio como um mediador, ele veio como um conciliador, mas a sua segunda vinda, ele virá, né, como o noivo da igreja, arrebatar a igreja. E Malaquias, ele é esta última voz que anuncia a Jesus. E ele apenas não anuncia Jesus, mas no livro do profeta Malaquias, ele está anunciando que depois dele, 400 anos depois dele, viria um outro profeta conhecido como João Batista, que iria preparar o caminho. Está escrito no livro do profeta Malaquias, ele falando sobre João. No capítulo 3, verso 1 de Malaquias, ele está anunciando 400 anos depois da minha partida, né, Deus vai levantar um homem, João Batista, que vai anunciar também, né, a Jesus. Este livro ele foi escrito em 397 a.C. Ele faz menção em 3 mensageiros, Levi, João Batista e o próprio Cristo, em seu livro. E o livro do profeta Malaquias é um livro de sentença. Em algumas Bíblias,
a epígrafe, o título dado ao capítulo 1 é sentença. Você vai ver que o profeta Malaquias, ele se utiliza do método de perguntas e respostas, né? Deus faz perguntas e o povo responde de maneira sarcástica, de maneira soberba. Por quê? Porque a nação de Israel tinha acabado de voltar do cativeiro babilônico. Eles voltaram prósperos, eles voltaram bem, eles tinham riquezas, eles reconstruíram o templo, eles tinham cultos, eles tinham sacerdotes, eles tinham sacrifícios, ofertas. Aparentemente, tudo ia bem, mas Deus, ele vê mais a sua ação, a sua atitude, a sua intenção, do que simplesmente a sua fala. Jesus um dia disse que o seu povo o louva apenas com os lábios, mas o coração está distantes. Era justamente isso que estava acontecendo aqui com a nação de Deus, com a nação de Israel, com o povo escolhido. O povo tinha templo, o povo tinha sacerdote, o povo ia para o culto como um rito apenas, mas um rito vazio, sem nexo, sem paixão de estar lá. A sua mente estava completamente distante, a sua atitude estava distante de Deus. E Deus, como sempre, porque o profeta Malaquias também aponta para o imorredouro amor de Deus, o amor que não morre, né? Mesmo que você não queira este amor, mas Deus continua te amando. A Bíblia é a carta de amor de Deus, mal correspondida pelos homens. E quando eu falo homens, eu me refiro também a todos os gêneros. Nós não correspondemos a este amor de Deus que está registrado nas Sagradas Escrituras. Então, o profeta Malaquias está apontando alguns problemas na nação de Israel, mas ele está dizendo que o amor de Deus por eles permanece, não morre. Ele vai falar aqui alguns temas, dentre esses temas, dentre esses problemas, Malaquias vai apontar sobre a decadência do sacerdote, casamento misto e divórcio, e a negligência nos dízimos e nas ofertas. Esses são os problemas que o profeta Malaquias está anunciando para a nação de Israel. Esses são os temas centrais da profecia do profeta Malaquias. Então, ele vai abordar sobre estes temas. Ele vai estar dando um cartão vermelho autorizado por Deus à nação de Israel em cima desses temas aqui. E eu quero já ler o versículo 1 do capítulo 1. Eu gostaria que vocês acompanhassem, se possível, pudesse colocar os versículos, né? Diz assim: eu os amei, diz o Senhor. No entanto, vocês perguntam, como nos mostrou o teu amor? Adonai responde, ou o Senhor responde. Esaú era irmão de Jacó, contudo amei a Jacó e odiei a Esaú. Tornei as montanhas desoladas e dei seu território aos chacais do deserto. Edom diz, agora fomos derrotados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. Adonai
Tesvaote, o Senhor dos Exércitos, responde: ele podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terras de impiedade, o povo com quem Adonai está permanentemente irado. Vocês verão isto e dirão: Adonai é grande, mesmo além das fronteiras de Israel. Até o versículo 5. Então, eu disse no início que Deus usa o profeta Malaquias, tá? E a sua dinâmica de profecia é perguntas e respostas. Adonai diz que amou a nação, e a nação responde: como tem nos amado? Eles estavam tão cheios de si, eles estavam tão orgulhosos, tão soberbos, que eles esqueceram da história. Ele responde a Adonai, ele responde ao Senhor com outra pergunta: como o Senhor tem nos amado? De que maneira o Senhor tem nos amado? Qual a forma deste amor? É como se ele estivesse dizendo: não estamos vendo este amor. Aí Deus se utiliza do método agora de trazer à memória a esta nação a própria história deles. Quando Deus diz que amou a Jacó e odiou a Esaú, né? E aí Deus manda a nação olhar para trás. Por quê? Porque aonde está Jacó hoje? Todos nós sabemos que Jacó é a nação de Israel. Mas aonde está a descendência de Esaú? Não existe. Foi destruída. Se você vai no Mediterrâneo, visitar os castelos de Edom, você vai encontrar lá castelos construídos, encravados nas rochas, nas montanhas, mas sem pessoas, sem descendência, não tem ninguém. E Deus está dizendo para a nação de Israel a diferença que é quando ele ama e quando ele odeia. Como ele disse: eu odiei a nação de Esaú, então eu a destruí, não existe mais descendentes, mas vocês permanecem vivos, e aonde estão? Por causa do meu amor por vocês. Deus está mandando a nação olhar a história. Deus está mandando esta nação olhar para trás, para eles perceberem o amor de Deus. A nação estava tão cega no seu orgulho e na sua soberba, que não conseguiam identificar o amor protetor de Deus sobre eles. Não conseguiam ver a mão poderosa de Adonai constantemente sobre a vida deles. Não conseguiam ver e perceber os livramentos de Deus e a bondade de Deus sobre a vida deles. Aí Deus se utiliza do método para trazer à memória essa nação. Olhem para trás e vejam o que eu faço com quem eu odeio, com quem eu desprezo, eu aniquilo, eu destruo, não existe descendências, mas a vocês que eu amo, vocês permanecem na história. As profecias do livro de Malaquias, ela é muito atual. Na verdade, toda a Bíblia é atual por demais. Ela não perde a sua validade, como alguns produtos que nós temos no mercado. Quando você compra, está lá a data de validade. Se você não consumi-lo naquela data específica, ele perde a validade e você tem que jogar fora. Não, a Bíblia, ela não tem data de validade, ela é contemporânea. Então as profecias são contemporâneas. Quando você olha para esta fala de Deus, dizendo: olha, eu vos amo, e você encontra a resposta da nação de Israel, dizendo: em que ou como tens nos amados? Parece muito conosco. Quantas vezes a gente, por expressões verbais ou não verbais, declaramos ou perguntamos ou questionamos a Deus:
como o Senhor nos ama, prove este amor, e Deus tem provado esse amor constantemente. Deus tem provado este amor constantemente. A maior prova deste amor, e talvez muitos daqueles que professam a fé em Cristo não dão valor suficiente, é o próprio sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Este foi o ápice do amor de Deus. Este foi o ponto ou pico máximo deste amor, quando entregou o seu próprio Filho. E muitas vezes, diante dos problemas e circunstâncias da vida, a gente diz: Senhor, o Senhor não me ama, o Senhor não me vê, o Senhor não se preocupa comigo, o Senhor não está me percebendo, o Senhor não nota a minha existência. Quantas vezes questionamos a Deus, e Deus está dizendo: olha para trás, olha para a sua história, olha para o seu passado. Se pergunta, era para você estar aqui hoje pela manhã? Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas portas que foram abertas, e quantas que foram fechadas por amor a você e a sua vida. Deus está dizendo: olha para trás e perceba o meu cuidado, o meu carinho, o meu amor. Note a diferença do tratamento de Deus com aqueles que Ele odeia. É isso que Deus estava dizendo para a nação de Israel: a quem eu odeio, eu destruo, não existe. Aonde está? Olha para a história de vocês, aonde estão a descendência de Esaú? Destruída, aniquilada, e ainda que ela dissesse: vamos reconstruir, eu iria demolir as suas estruturas, eu, o Senhor dos exércitos. Deus está dizendo para essa nação que a ama em todos os dias da nossa vida. Deus, Ele quer que você perceba o seu cuidado, o carinho que Ele tem por você, o amor que Ele tem. Mas me parece que isso que é inato do ser humano, está dentro do ser humano, porque não foi só essa vez que a nação de Israel disse isso para Deus. Deus precisou usar o profeta Isaías, quando a nação estava dizendo: Deus esqueceu-se de nós. E Deus usa o profeta e diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Pode uma mulher gestante esquecer-se do filho que está em seu ventre? E o Senhor responde, o Senhor faz a pergunta e Ele mesmo responde: todavia, ainda que essa mulher se esqueça, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de vós. Deus, nas suas sagradas Escrituras, está todos os dias dizendo que não esquece de você. Ele se preocupa com você todos os dias. Esta não é uma mensagem para massagear o seu ego, essa é uma mensagem contida na palavra de Deus, e é verdadeira. Deus te ama, e Deus cuida de você, ainda que você não veja esse amor, ainda que você não perceba e nem note este amor, mas Ele te ama. O amor de Deus te acompanha todos os dias. Aí o Senhor diz para a nação de Israel, ainda usando o profeta Isaías: porque eu tenho escrito na palma da minha mão o vosso nome. Olha que coisa linda. Deus estava dizendo, Deus estava pegando algo da época, porque quando as mulheres foram levadas para o cativeiro babilônico, o nome dos seus filhos foram trocados, mudados por nomes babilônicos. Então, para elas não esquecerem dos nomes dos seus filhos, elas gravavam na palma da sua mão a primeira letra do nome do filho, e era gravada com o ferro quente. Então, todos os dias essa mãe olhava e lembrava do nome desse filho. Deus pega algo que acontecia na nação, que era real na nação, e está dizendo para essa nação: na palma das minhas mãos, o vosso nome
está gravado. Por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele se identifica com a nossa linguagem para que você entenda a linguagem dEle. Deus, Ele quer se comunicar comigo e com você, então Ele usa o nosso cotidiano para se comunicar. Deus pegou algo que estava acontecendo no cativeiro, a dor dessas mulheres. Quando ela olhava para as mãos, via o nome dessa criança. Deus está dizendo, todos os dias eu lembro de vocês. Olha o que Deus está dizendo. Olha o que Adonai diz. Que ama a Israel. E a Israel pergunta como o Senhor tem nos amado. Irmãos, Deus nos ama constantemente, diariamente. O amor de Deus é imorredouro, não morre. Mesmo quando você se distancia deste amor, mesmo quando você vai para longe deste amor, mas esse amor continua presente na sua vida, este amor continua te acompanhando, este amor continua sobre a sua vida, este amor continua sobre você. Então, nessa manhã, Deus está dizendo que ama você. Deus está dizendo que é para você olhar para a sua história. Não esqueça da sua história. E por que Deus faz isso, pastor? Porque Deus rejeitou a nação de Esaú, irmão de Jacó. Porque Deus olha para a intenção do coração. Deus nos escolheu em Cristo, porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida, e a atitude fala mais do que palavras. Então Deus está olhando para a intenção do seu coração, porque Ele te conhece. Como assim? É só lembrar quando Deus usou o profeta Elias para chamar e consagrar no lugar dele o profeta Eliseu. Aonde estava Eliseu? De trás das malhadas. Haviam, meus irmãos, escolas de profeta em Jericó, em Jerusalém. Haviam escolas no Jordão, haviam escolas e discípulos de profetas se preparando para serem profetas, esperando pela capa do profeta Elias, esperando para ser o sucessor, mas Deus vai lá detrás das malhadas para escolher um lavrador, porque Deus olha para o coração, a intenção do coração. Foi assim com Amós. Amós, no seu livro profético, ele diz: eu não sou profeta, o Senhor me tirou de trás das malhadas, eu sou boieiro e catador de sicômoro, mas Deus me tirou de trás das malhadas. Haviam discípulos de profetas, porque Deus não escolheu esses discípulos? Porque Deus olha para o coração. Quando Deus mandou Samuel ungir Davi a rei, ele viu o primeiro filho, o primeiro irmão, o irmão mais velho de Davi, o filho de Jessé, e disse: é esse, é bonito, serve ao exército. E Deus disse: não se confunda, eu não olho para o exterior, eu olho para o interior, eu olho para dentro, eu olho para o coração, não é este. E se passaram todos os filhos, e o Senhor disse, e Samuel disse: não se senta nessa mesa enquanto Davi não chegar. Quando Davi chegou, Deus disse para ele: é esse, é pequeno, é vermelho, é pastor de ovelhas, mas é esse que eu estou escolhendo. Deus olha para o coração. É por isso que Deus faz as suas escolhas. Versículo de número 6. Põe para mim, irmão Júlio, o versículo de número 6, por favor. Minha Bíblia tem uma linguagem diferente. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. O Senhor está se colocando como pai, está chamando essa nação de filha. Deus não fez isso com Abraão, Deus não fez isso com Moisés, Deus não fez isso com Davi, são grandes ícones.
Deus não se identificou como pai para esses homens, mas quando Deus está falando com a nação de Israel, Deus está dizendo: eu sou pai. Se puder permanecer o verso aqui, por favor, sem tirar o versículo. Eu sou pai. Deus está se identificando como pai desta nação. Deus está dizendo para essa nação: eu sou o provedor, eu sou o protetor, eu sou aquele que protege, que guarda, eu sou o pai. E qual é a função de um pai? Cuidar, criar, proteger, ensinar, instruir essa nação. Deus está dizendo: eu sou o vosso pai, mas se eu sou o vosso pai, onde está a minha honra, o meu respeito como pai? Se eu sou o Senhor, aonde está a minha consideração? Olha como estava a nação de Israel, cheia de si, autossuficiente. Como eu disse no início, tinham sacerdotes, templo, e estava tratando as coisas de Deus como uma coisa comum, como algo corriqueiro. E Deus está falando com essa nação: eu sou o pai, onde está a minha honra? Aonde está o meu respeito? Verso de número 7, ofereceis, vamos até o verso de número 8, que diz assim, o verso 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresentai-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, Deus está confrontando a nação. Nos versos de 1 a 5, Deus está mostrando para essa nação e provando essa nação que Ele amava essa nação. Agora, nos versos de 6 a 8, Deus está dando um cartão vermelho para essa nação. Deus está reprovando essa nação: se eu sou o vosso pai, aonde está a minha honra? Olha como eles estavam ofertando diante de Deus, porque Deus havia dado a lei em Deuteronômio, a lei das ofertas. O cordeiro tinha que ser sem defeitos, não podia ser cego, nem coxo, nem com alguma enfermidade, ele tinha que ser perfeito. E por que esse cordeiro tinha que ser perfeito? Porque ele representa Cristo. Então, quando eles estavam ofertando um cordeiro cego, coxo, aleijado, enfermo, eles estavam menosprezando a oferta de Deus, que é Cristo. Estava dizendo que Cristo era imperfeito, que Cristo não tinha valor. Olha como isso é pesado, meus irmãos. Deus está reprovando essa nação. Aí eles perguntam: em quê? Olha a pergunta, olha a resposta de Israel. Como se fosse aquela resposta inocente, marota, sabe? Quando você está errado, e aí você pergunta: em que eu errei? Sabe quando você pega o teu filho no erro, e você chega para ele: você sabe por que você vai apanhar? Ele diz: não. Mas ele sabe. Era o que Israel estava fazendo. Em que temos profanado o Senhor? Profanação vem de fanos. Profanos é o contrário de tudo aquilo que
deveria ser feito no templo e nos serviços de Deus, os sacerdotes, e quando fala de sacerdotes aqui, eu e você está incluso nisso, porque a Bíblia diz que Cristo nos elegeu como reis para reinar sobre o pecado e sacerdotes para ministrar sua palavra. Então, sacerdotes aqui não é só o pastor da igreja, todos nós fomos elegidos em Deus como reis e sacerdotes. Aí Deus diz: nisto que vocês pensais. Sabe, eles iam para o templo, e o pensamento, porque o versículo diz, Deus está dizendo para ele: nisto em que vocês pensais. E o que é que eles estavam pensando? Era assim, se você ler o livro de Amós, a partir do capítulo 7, você vai ver que a nação de Israel ia para o templo e ficava sentado, e ficava pensando: que horas isso vai acabar? Essa xaropada toda, ainda tem mais aviso, ainda tem a ceia, ainda tem a mensagem. Eles ficavam pensando: por que não acaba logo para que eu vá para o mercado para vender os meus utensílios? E não é assim nos dias de hoje. Quantas vezes estamos dentro do templo, na igreja, e levantamos as mãos, e cantamos, mas lá dentro, nós estamos perguntando: que horas isso vai acabar? Eu ainda tenho que ir no shopping, eu ainda tenho que sair e ver alguma coisa, ou eu tenho que me organizar para amanhã, o dia de trabalho, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Você está só de corpo aqui dentro. Deus estava reprovando a atitude, nisto que vocês pensais. E eles disseram: em que nós estamos profanando? Sabe, Deus vê a nossa atitude. É a mesma coisa, irmãos. Um exemplo aqui, é a mesma coisa. O marido faz uma viagem de 15 dias a trabalho, e aí ele volta meio-dia, e quando ele chega em casa, não tem comida pronta, a toalha dele não está no banheiro, né? A esposa não dá umas boas-vindas. O que é que ela está dizendo? A sua presença não me faz diferença alguma. Ela não falou, mas a sua atitude demonstrou. Não me importa se você chegou ou não. Não tem nenhuma mudança no ambiente, eu não sinto nada. É o que nós pensamos, é a nossa atitude não verbal que vale para Deus. Aí Deus diz assim: tá, coloca o versículo novamente, por favor. Vocês estão sacrificando animais cegos, coxos. Quando trazeis animais cegos para sacrificar, isso não é mal? Olha o que Deus está falando para a nação que Ele chama de filha. Não é mal quando você traz um animal cego para sacrificar. Haviam criadores de cordeiros, e aí dentre a sua criação, eles não escolhiam o perfeito, o bonito, aquele que caía e se machucava, que quebrava uma pata, aquele que ficava cego, ou que nascia com defeito. Eles estavam trazendo para sacrificar, para dar de oferta. Meus irmãos, a nossa oferta diante de Deus tem que ser a melhor. Eu não estou falando do dinheiro apenas, porque tem tanta gente materialista no dia de hoje, que quando fala de oferta, pensa logo no dinheiro materialista. O dinheiro está mais alto do que Deus. Eu estou falando de tudo. Um dia desse eu ouvi uma irmã falando que recebeu uma grande quantidade de roupa para missões, e quando chegou lá era calça jeans sem eclé, roupa manchada de sangue, camisa furada. Outro dia ela falou que uma irmã ligou para ela, essa missionária que eu conheço ligou para ela e disse: fiz um depósito para a senhora, para as missões, de R$4.000, e quando ela correu no banco para ver,
O gerente disse, não, foi feito, mas o envelope estava vazio. Não tinha nem cheque e nem dinheiro. Mas a irmã que fez, saiu divulgando para todo mundo que fez uma oferta de 4.000 reais. Essas pessoas não sabem com quem elas estão lidando, não conhecem a Deus. Eu lembro agora de um pai que estava ensinando o filho pequeno a ofertar e deu 2 moedinhas de R$1 para ele. E disse assim, um é para o seu sorvete e outro é para você ofertar na casa de Deus. E aí o pai estava indo na calçada para a igreja e de repente a criança segurando essas 2 moedinhas de R$1. Aí uma caiu e entrou no ralo. Aí ele olhou para o pai e disse, a moedinha de Jesus caiu no ralo, pai. Foi a de Jesus, a gente já se apega a isso, porque não foi a do sorvete. Foi a de Jesus que caiu. Mas isso é sério. Verso de número 9. E agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas, como tais ofertas não na vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, olha, pega essa oferta que você está dando, do cordeiro cego, coxo, e leva para o seu governante, leva para o governador, e vê se ele aceita. Vê se ele aceita a sua oferta, porque a mim vocês têm que trazer essa oferta. Verso de número 13, irmão Júlio. Passa para o verso de número 13, por favor. E o caldo vai engrossando. E dizeis ainda, que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 14, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Olha o que Deus está dizendo para essa nação. Maldito seja o enganador, que em vez de pegar uma oferta, a melhor oferta, pega a pior oferta. É porque é para Deus, né? Como é para Deus, vale de qualquer jeito. Irmãos, não oferte o pior, não dê o pior, dê o melhor. Se for dar o pior, não dê, meu irmão. Se for dar a roupa rasgada, o sapato furado, jogue fora, mas não dê, dê o melhor. Oferte para Deus o melhor. A sua oferta, entenda isso, a sua oferta representa Cristo. E é uma ofensa quando você oferece o pior a Deus, quando você pode oferecer o melhor. Deus diz, maldito seja. Deus está amaldiçoando essa pessoa. Deus está amaldiçoando essa nação. Verso de número capítulo 2, irmão Júlio, versículo 1, estamos caminhando para o final, mas olha o que diz o capítulo 2, versículo 1, e como eu disse antes, todo mundo aqui é sacerdote, não é só o pastor da igreja, o pastor Messias, pastor Miguel, pastor Tiago, pastor Aurélio e os demais obreiros, não é só para os obreiros, todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Agora, ó sacerdotes,
Para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei a vossa bênção. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propuserdes isso no coração. E eis que vos reprovarei a descendência e tirarei excrementos ao vosso rosto, excremento do vosso sacrifício, e para junto destes sereis levados. Olha o que Deus está dizendo. Sacerdotes, isso é mandamento, é lei, é irrevogável. Se não honrardes o meu nome, eu lançarei, isso é muito forte, irmãos, eu lançarei excrementos sobre o seu rosto, sobre a sua face. Você sabe o que é isso? Olha, os sacerdotes aqui, eles são da tribo de Levi, o terceiro filho de Lia com Jacó. Deus escolheu essa nação por muitos anos, essa tribo, esses descendentes de Levi, por muito tempo eles foram reprovados por Deus, porque eles mataram aqueles que abusaram de Dinar, a irmã deles. Então eles fizeram uma tramamóia lá, e disseram: não, se vocês querem casar com a nossa irmã, vocês têm que circuncidar. Fizeram a circuncisão nos semitas, e aí quando eles estavam enfermos, porque infeccionava, estavam fracos, sem força, eles foram, da tribo de Levi, foram e mataram, exterminaram todos os semitas, se tornaram assassinos, foram reprovados. Mas anos depois, muitos anos depois, quando Moisés no deserto se levantou para vingar aqueles que estavam adorando, os idólatras, adorando imagens, né, de outros deuses, quando um bezerro de ouro foi levantado, que estava a nação, a tribo de Levi se levantou em favor para vingar e exterminar aqueles que estavam adorando outras imagens. Então, quando Moisés estava já no fim do seu ministério, ele chamou a nação, a tribo de Levi, e ministrou e deu sobre ela a bênção sacerdotal. Então, eles se tornaram a tribo dos sacerdotes, e a tribo dos sacerdotes, eles não podiam ter bens nenhum. Essa tribo foi a única que ficou sem território, porque elas foram espalhadas, os sacerdotes foram espalhados sobre as outras tribos para servir a Deus. Então eles não podiam ter riquezas, possessões, posses. Então a tribo sacerdotal, eles tinham zelo pelas coisas de Deus. Zelo pelas coisas de Deus. Hoje isso mudou um pouco, né? Hoje nós estamos vendo sacerdotes em busca de famas, de riquezas, de bens materiais, de posses, e por aí vai. Mas por que Deus fez isso? Porque os sacerdotes não podiam ter posses, casas, porque a nação deles não é aqui na terra, a nossa nação não é aqui na terra, é nos céus. A nossa riqueza não está na terra, está nos céus. Os nossos bens não são terrenos, são celestiais. Foi por isso que Deus chamou os sacerdotes, para eles não ficarem presos com as coisas terrenas. Aí, esses sacerdotes que se levantaram no período de Moisés para exterminar aqueles que estavam adorando outros deuses, agora relaxaram nos seus serviços. Canseira, estavam fazendo vista grossa para os animais. Irmãos, isso é muito atual. Você pregar hoje sobre o pecado não dá ibope.
Você falar a palavra de Deus hoje não é bom, porque tem uma outra igreja ali na frente que está pregando só bênção, só casa na praia, carro na garagem, chave na mão. Então, você falar sobre o pecado não agrada. Não agrada. E os sacerdotes aqui estavam fazendo vista grossa para o povo. Aí Deus disse assim: tá bom, eu vou passar excremento, o excremento da vossa oferta. Sabe quando o cordeiro vinha, toda a parte que chamamos miúda, de dentro do cordeiro era do sacerdote. Aí Deus está dizendo: quando vocês forem oferecer as vossas ofertas, esses excrementos irão vir na sua face, vocês irão se melar com as fezes desse animal, e não poderão estar sobre o meu altar, porque estarão sujos. Mas hoje a profanação, meus irmãos, ainda é bem maior, porque existem muitos sacerdotes que, mesmo estando sujos, ainda estão sobre o altar, como se nada tivesse acontecendo, cometendo pecados, estando na liderança de muitos departamentos, fazendo muitas coisas, e como se nada tivesse acontecendo, e como se ninguém tivesse vendo nada. E Deus está dizendo: eu estou reprovando, eu vou passar excremento sobre vocês, vocês irão feder, o vosso pecado vai cheirar mal, e vocês não poderão servir no meu altar. É isso que Deus está dizendo. O Senhor está reprovando os sacerdotes, reprovando a postura dos sacerdotes, os mesmos que lá atrás se levantaram para defender o nome do Senhor, agora estavam fazendo vista grossa, aceitando animais de qualquer jeito. E aí o Senhor diz: amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sabe, você está debaixo de uma autoridade dessa, de um sacerdote desse, quando ele levanta a mão para abençoar, da mão dele só sai maldição. Por quê? Porque ele não tem bênção para oferecer. O Senhor disse: transformarei as vossas bênçãos em maldição. Em maldição. É forte, mas é verdade. É forte, mas é verdade. Vamos para o verso de número 10, do capítulo 2, irmão Júlio. Olha o que diz no verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nosso Pai. Pode continuar. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus, estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, o que apresentar ofertas ao Senhor, e o que apresentar ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Irmãos,
aqui ele trata sobre o tema do casamento misto e do divórcio. Um tema tão complicado nos nossos dias. Um tema tão complexo. Alguns às vezes dizem assim, mas cada caso é um caso. Mas cada Deus é um Deus, e só existe um Deus único e verdadeiro, que não muda. Deus se move, mas não muda. E ele diz na sua palavra que odeia o divórcio. O que é que estava acontecendo? Qual era a reprovação de Deus aqui para os sacerdotes? Eles vieram da Babilônia, vieram muitas pessoas misturadas, e era assim a forma da penetração da idolatria em Israel. Foi assim quando Acabe casou com Jezabel, foi assim quando Balaão, sugeriu infiltrar mulheres no meio do povo, mulheres estranhas, e o Senhor disse, casaste com mulheres estrangeiras, se misturaram, a idolatria penetrou, eles estavam largando as suas mulheres judias, para casarem com as estrangeiras, sabe? E aí eles tinham várias desculpas, mas quando o homem ia casar no Antigo Testamento, ele tirava, Boaz fez isso com Ruth, ele tirava a sua capa e colocava sobre ela, sobre a mulher que seria a mulher da sua vida, era a capa da proteção. Ele estava dizendo, a partir de hoje, eu estarei lhe protegendo, eu estarei cuidando de você. Só, meus irmãos, que por conta da dureza do coração do homem, a Bíblia diz que Moisés começou a dar carta de desquite, porque o homem olhava para a sua mulher, e ela não estava mais nos limites de quando ele a conheceu, sabe, ela ultrapassou os limites, ficou mais cheinha, para você entender melhor, e aí eu olhava para outra e via a outra mais bonita, e aí largava a sua mulher para ficar com a outra. É isso que o Senhor está dizendo. Vocês estão sendo infiéis com a mulher da vossa mocidade. Vocês estão traindo o juramento que vocês fizeram no altar, e eu fui a testemunha. É isso que Deus está dizendo. Sabe, meus irmãos, esse negócio de casamento quem inventou foi Deus. A Bíblia diz em Gênesis, quando Deus fez o homem, estamos caminhando para o final, quando Deus fez o homem, Deus disse assim, Adão, agora você vai dar nome aos animais. E Adão começou a dar nome aos animais. E Deus fazia com que os animais chegassem em par. Então, cachorro, cadela, macaco, macaca, cobra, cobra macho e cobra fêmea, e foi passando, e ele foi dando o nome dos animais, e dentro dele foi percebendo que todo macho tinha uma fêmea do lado. Elefante, elefoa, elefante, fêmea, e aí Adão foi se questionando, até o macaco, Deus, tem a macaca, e eu estou aqui, sozinho, só pela metade. Ele começou a se sentir vazio. O que é isso, meus irmãos? É a terra clamando, porque o homem foi feito do pó da terra, do barro. Então era a terra clamando, a natureza, o planeta clamando pela mulher. Aí Deus fez o homem dormir. Porque se o homem ficasse acordado, ele ia querer dar sugestão. E qual era a sugestão? Não põe em boca não, Deus. Brincadeira, meus irmãos. É brincadeira. Mas fez o homem dormir. Quando esse Adão, ele acordou, que ele viu Eva do lado de Deus, o que foi que ele fez? Ele identificou na hora, esta é a mulher, é a varoa, porque do varão foi tirado, virou um legislador. Virou um legislador.
se chamarás varoa, porque do varão foi tirado. Aí virou um profeta, pois deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Está vendo como o homem fica mais completo quando a mulher está do lado? É por isso que às vezes quando o homem casa, ele quer mandar, porque ele vira machucado, macho. Ele se sente, né, que a mulher dá a ele esse poder, macho, homem. Ele quer ser um legislador. E aí, Deus faz a primeira cerimônia de casamento. Por que Deus fez isso? Porque o primeiro não na Bíblia está justamente em Gênesis, quando Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. O primeiro não da Bíblia. Então Deus faz a primeira cerimônia de casamento. Deus entrega, imagine a cena comigo, né, Deus do lado de Eva entregando para Adão, com fundo musical. E o homem se sente completo. Isso é tão sério, que lá em Apocalipse, quando Jesus Cristo voltar, a cena de um casamento irá se concretizar novamente. Porque a Bíblia diz que o Espírito, que é Deus, e a noiva diz: vem. E ao noivo, casamento é tão sério, que de Gênesis a Apocalipse, inicia-se com um casamento e encerra com um cenário do casamento. Quando Jesus tratou da questão, que encerrou a questão, os discípulos disseram: então é melhor que o homem nem se case sendo assim. Se os discípulos falaram isso, meus irmãos, imagina só, eu e você. Casamento é algo sério. O que é que os sacerdotes estavam fazendo aqui? Deixando as suas mulheres, abandonando a capa de proteção que eles colocaram sobre elas, dizendo que iria proteger, estavam trocando pela capa de violência, do desprezo, do descrédito. E essas mulheres, acabamos de ler, ela diz, a palavra do Senhor diz que elas estavam chorando sobre o altar do Senhor. Aí vinham os sacerdotes, como se nada tivesse acontecendo, oferecer ofertas ao Senhor, enquanto as mulheres estavam chorando no altar. E Deus diz: eu não aceito a vossa oferta, porque são infiéis à mulher da vossa mocidade. Isso é forte. Estão cobrindo-as com opressão, com violência, com desprezo. E estamos vendo isso nos nossos dias. Quantos e quantos casamentos desfeitos, sem compromissos, e às vezes casamentos desfeitos, e vêm ao altar para entregar a oferta como se nada tivesse acontecendo. E Deus está dizendo: eu fui testemunha, você me chamou para ser testemunha no dia do seu casamento. Foi diante do meu altar. Deus estava reprovando a atitude dos sacerdotes com relação às suas famílias, ao que eles estavam cometendo. Meus irmãos, precisamos entender que, apesar de falarmos do assunto do adultério, da infidelidade, às vezes fazemos uma escala entre pecadinho e pecadão, mas não existe pecadinho e pecadão. Às vezes queremos condenar o adúltero, mas deixamos o orgulhoso, o soberbo, o mentiroso, o hipócrita. Precisamos entender que todo pecado é pecado diante de Deus. E a mensagem que Cristo deixa é a mensagem do arrependimento. A única coisa que faz os seus pecados serem perdoados é arrependimento. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É arrependimento no coração. Então não importa. Eu sei que é um tema muito complicado. Eu sei que foi uma mensagem
para a nossa reflexão, mas qual tem sido a sua atitude diante de Deus? Qual a sua postura diante de Deus? Qual tem sido a sua oferta diante de Deus? O que você tem dado a Deus? Você tem sido verdadeiro naquilo que você tem feito diante de Deus? Se não tem sido, vá a Cristo, abra o seu coração a Ele, e a partir de hoje, comece a fazer a diferença na sua vida. Entregue a melhor oferta, seja verdadeiro nos dízimos, porque é um assunto que eu não entrei, porque não dá tempo de entrar. Mas no capítulo 3, Deus reprova essa nação por conta dos dízimos. O Senhor faz a 8ª e última pergunta à nação de Israel: roubará o homem a Deus? O livro de Malaquias tem 8 perguntas que Deus faz. A última é: roubará o homem a Deus? Vós tendes me roubados nos dízimos e nas ofertas. Isso é muito forte. Quando ofertamos ou dizimamos um valor que não é correspondente àquilo que Deus te deu. Sabe, precisamos entender que se você contribui mais com seus impostos, se você paga mais impostos do que você oferta na igreja, isso é uma vergonha. Por quê? Porque você está investindo em um país, em uma terra que é passageira, em vez de investir em uma terra que é eterna, no reino de Deus que não passa. Precisamos nos conscientizar disso. Precisamos entender, não é troca, mas é ser verdadeiro. Aí queremos que Deus abra as comportas dos céus. Queremos que Deus derrame bênçãos sem medidas. Queremos que Deus envie a cura. Como? Se nós temos sido desleais, infiéis. Precisamos nos conscientizar na nossa atitude. A sua atitude fala se você ama ou não a Deus. Porque é muito fácil você dizer: eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Mas o que é que você tem feito? Qual a sua postura? Qual a sua atitude? Reflita nisso. Reflita na sua vida com Deus. Reflita na sua atitude. Seja fiel a Deus em todas as áreas da sua vida, na sua família, no tratar com a sua família, no tratar com o esposo, no tratar com a esposa, no tratar com os filhos, no tratar as coisas de Deus, aos serviços de Deus. Olha o que o texto diz: que canseira. O povo olhava para as coisas de Deus e dizia: eu não aguento mais. Está ouvindo esse pregador aí falar essas coisas? Eu não aguento mais. Está ouvindo todos os dias a mesma ladainha, a mesma coisa. Mas Deus vai estar usando homens e mulheres de Deus nesse altar, enquanto a gente não se consertar e não mudarmos a nossa postura diante dEle. Deus vai estar usando homens e mulheres aqui neste altar, porque Deus te ama e Deus não quer que você vá para o inferno. Porque Deus não nos chamou para sermos crentes. O inferno está cheio de crentes. Salvo, lá não tem um. Deus nos chamou para sermos santos. Santos. Amém? Pai, eu quero te louvar pela tua palavra. O Senhor não mudou, Senhor. Senhor, estamos diante do teu altar, diante da tua presença, e muitas coisas que foram ditas nessa manhã, Pai. Muitas coisas têm a ver comigo, com o Miguel. Pai, tem misericórdia. Quantas vezes, Senhor, a minha natureza humana quer ser, Pai eterno, desleal, Senhor. Deus, quantas vezes, Senhor, queremos entregar ofertas, Senhor, que não é digna, Senhor, do sacrifício e que não representa Jesus, e por isso ofendemos a Ti, Pai. Tem misericórdia. Quantas vezes podemos ofertar o melhor e ofertamos o pior? Quantas vezes podemos abençoar um irmão, Senhor, com o melhor e oferecemos o pior?
e às vezes não oferecemos nada. Senhor, quantas vezes temos sido desleais na nossa casa, infiéis, Pai eterno, nos pensamentos, nas atitudes. Deus, tem misericórdia da nossa alma, da nossa vida, tem misericórdia de nós, Senhor. Diante do Teu altar, nesta manhã, queremos, Senhor, renovar a nossa aliança, queremos, Senhor, em nome de Jesus, te pedir forças, para sermos fiéis a Ti, Pai. Quando viermos, Senhor, ofertar na Tua casa a nossa adoração, ó Deus, que o cansaço esteja longe, Senhor, que o pensamento, ó Deus, que o enfado, Deus, esteja longe de nós, que a canseira esteja longe de nós, mas que a alegria de cultuar a Ti seja presente em nossa vida. Que a alegria, Senhor, de servir a Ti seja contínua. Que a gente não, Senhor, venha medir esforços, Senhor, para fazer a Tua obra, para abençoar alguém, para levar a Tua palavra para alguém, para levar, Senhor, a providência para alguém. Meu Deus, em nome de Jesus. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes, quando o assunto é oferta, Pai, dízimo, ó Deus, mexe com a gente, porque a gente se tornou materialistas. E às vezes, Senhor, ficamos tão preocupados com o nosso dinheiro, e esquecemos que é o Senhor que tem nos dado, que é o Senhor que tem nos providenciado, que é o Senhor que tem dado portas. Quantas vezes defraudamos, Senhor, os nossos dízimos, quantas vezes entregamos no envelope, Senhor, uma quantia que não corresponde ao que de fato, Senhor, o Senhor tem nos dado, e queremos Te pedir perdão por isso. Queremos Te pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. A partir de hoje, Senhor, queremos, em nome de Jesus, declarar, Senhor, que daremos o melhor, a melhor oferta, que não iremos mais defraudar o dízimo, Senhor, mas que iremos, Senhor, devolver o que é Teu, Pai eterno, e estaremos preparados para o cumprimento da Tua palavra, Senhor, quando ela diz que o Senhor abrirá portas e janelas, e derramará sobre nós bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes, em nome de Jesus. Pai, recebe este momento nas Tuas mãos. Senhor, recebe a nossa vida nas Tuas mãos. Conserta-nos, ó Deus. Toca, Senhor, aonde precisa ser consertado, ó Deus, ajustado, e ajusta a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Pastor Tiago, só para encerrar, Deus diz que abrirá janelas, porque Deus não disse que abrirá portas, porque porta abre por fora e por dentro, janela só abre por dentro. Quando você for fiel ao Senhor, se prepare, porque Ele vai abrir janelas sobre a sua vida.